eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados vão decidir novamente se autorizam ou não o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, Michel Temer, por crimes comuns. O presidente da Câmara diz que deve colocar o pedido em votação no plenário em outubro. CPI mista da JBS aprova convite para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, depor na comissão sobre a delação premiada da JBS. E você vai ver também. Reforma política avança na Câmara. O plenário aprova o fim das coligações partidárias em 2020. Cria a cláusula de desempenho para os partidos já em 2018 e derruba o Distritão. Comissão da medida provisória que prevê novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ouve representantes do governo sobre as mudanças previstas. Câmara entrega o Prêmio Brasil Mais Inclusão, na semana em que se comemorou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal decidiu enviar aqui para a Câmara a segunda denúncia feita contra o presidente da República, Michel Temer, pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Desta vez, Temer é acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. O Palácio do Planalto nega as acusações. Aqui na Câmara, a primeira instância de discussão sobre a denúncia é a Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Tiago Ramos mostra qual será o caminho do pedido de autorização do STF. Dos 11 ministros do tribunal, 10 rejeitaram o pedido da defesa do presidente Michel Temer. Eles decidiram que o primeiro juízo sobre a denúncia é político e deve ser feito pela Câmara. Só depois vem o Judiciário. A denúncia chegou na Câmara na noite da própria quinta-feira. Ou seja, a tramitação já começou, inclusive no debate político. Tem a contundência dessa denúncia, o fato de serem dois crimes. Tem a popularidade do presidente, que é pior do que outros índices, e tem também o desejo e o desgaste que os deputados da base, aqueles que blindaram o Temer na primeira denúncia, sofreram nas suas bases. E aqui cabe também o avesso dessa leitura. Essa denúncia vem mais fraca, vem mais vazia, cheia de erros, cheia de fitas requentadas, e um procurador déspota, sem limite, que errou muito na sua saída. Isso nos ajuda, que essa denúncia será enterrada como foi a outra. A ação no Supremo só começa se a Câmara aprovar a abertura do processo. O presidente Rodrigo Maia encaminha a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o presidente da CCJ nomeia um relator. O presidente Michel Temer tem então o prazo de 10 sessões do plenário para apresentar a sua defesa. Depois disso, ou caso o presidente não se manifeste, a CCJ tem o prazo de 5 sessões para votar o relatório. O resultado ali é só uma instrução. Seja ele qual for, a denúncia segue para o plenário da Câmara. O presidente da Câmara pauta a denúncia na próxima sessão do plenário. Cada um dos deputados é chamado ao microfone. É preciso 2/3 do plenário, ou 342 votos, para que haja autorização de abertura de processo criminal contra o presidente da República. Ou seja, sem o voto de 342 deputados, o processo é arquivado. Com 342 votos ou mais, a denúncia volta para o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros decidem se abrem ou não o processo criminal. Se o processo for aberto, Temer é afastado e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. Na primeira, foram 227 votos a favor. Agora, governo e oposição já têm um ponto de referência. Com mais ou menos votos, o governo sai fortalecido ou enfraquecido dessa votação. O resultado dessa conta a gente deve conhecer logo logo. A expectativa é que a votação da segunda denúncia seja feita aqui no plenário da Câmara na segunda quinzena de outubro. Eu acredito que conseguiremos cumprir esse prazo. O Brasil quer soluções reais para a crise e a Câmara dos Deputados terá de ter toda a celeridade e foco para o mais rápido possível tentar fazer a travessia dessa crise que há muito tempo já puxa o Brasil para baixo. Pelo conjunto probatório e indiciário, tem que investigar. Se tiver que substituir o presidente da República, qual é o problema? O Brasil tem uma institucionalidade sucessória
que é normal. Os deputados concluíram a votação da medida provisória que trata de renegociação fiscal de pessoas físicas e jurídicas. Mas o destaque da semana no plenário foi a votação de itens importantes da reforma política. Os deputados rejeitaram a criação do chamado Distritão, que mudaria o sistema de eleição de deputados e vereadores. Também aprovaram novas regras para alianças partidárias nas eleições de deputados e vereadores e a criação de uma cláusula de desempenho mínimo para os partidos terem acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral na TV e no rádio. Dini Moraes mostra como foi. O primeiro ponto a entrar em votação foi a mudança da forma como elegemos deputados e vereadores. O texto queria que, a partir do ano que vem, fosse o distritão, em que os mais votados fossem diretamente os eleitos. E de 2022 em diante, virasse o distrital misto. Metade das vagas para os mais votados nas regiões dos estados e a outra para os indicados pelos partidos. Ninguém quer esse sistema proporcional que existe hoje, que você vota num candidato e elege outro por tabela sem saber quem é. A substituição de um sistema proporcional por um sistema majoritário na eleição para o parlamento tenderia, a meu ver, a reduzir muito a taxa de renovação das casas parlamentares, tanto o Congresso Nacional quanto as casas legislativas nos estados. E isso seria uma medida ruim para a democracia. A tentativa de mudar o sistema eleitoral acabou sendo rejeitada. O que está atrás disso? É que o povo não participa desse processo. Não tem plebiscito para submeter à vontade popular, não se politiza a sociedade. O que aqui hoje está se derrotando é a possibilidade de fazer alguma coisa que realmente signifique uma nova forma de eleger os parlamentares brasileiros. Os deputados passaram então para uma outra proposta, a que tratava do fim das coligações nas eleições de deputados e vereadores, como elas são hoje. Quando a votação começou, o fim das coligações que só valem durante as eleições do Legislativo já estava decidida. A questão era quando isso começaria a valer. Ano que vem, nas eleições de deputados federais, ou em 2020, na de vereadores. Precisamos ouvir a voz das ruas e acabar com a coligação agora para que esse país possa andar. Acabar com a coligação em 2018, ela causa alguns problemas. Sem um financiamento definido, ela encarece o custo das eleições, porque os deputados vão ter que ficar montando chapa e os partidos dando estruturas para candidatos. O que nós estamos fixando é uma regra de transição para acabar a coligação a partir de 2020, 2022, quando for necessário. Mas ainda assim, todos nós concordando com o fim das coligações. Essa votação de hoje não é maturidade, é individualidade, é egoísmo de alguns deputados que não tiveram a consciência de realmente mudar o sistema eleitoral. Foi aprovado que as coligações, como são hoje, vão acabar a partir de 2020. A nova regra exige que as alianças passem a se chamar federações e sejam mais duradouras. Os partidos que se unirem nas eleições para deputados e vereadores devem ficar juntos durante 4 anos. Além disso, os deputados também aprovaram a criação da chamada cláusula de desempenho, que exige um resultado mínimo nas urnas para que as legendas tenham acesso à distribuição de recursos do fundo partidário e à propaganda no rádio e na TV. O texto já traz regras para a eleição do ano que vem. O mínimo será eleger 9 deputados federais ou ter 1,5% dos votos válidos em 9 estados. Esse resultado mínimo vai aumentando até 2030, quando exigirá 15 deputados eleitos ou 3% dos votos válidos em 9 estados. Se não passa a cláusula de barreira, daqui 3 anos, nós estamos falando de um Brasil com quase 70 partidos políticos. É um absurdo, ninguém aguenta. Essa medida, que certamente é excludente, é uma barreira, é uma forma de punir os partidos críticos, os partidos que têm lado, os partidos que se colocam com muita clareza aquilo que eles têm como princípio, como regra e como compromisso político.
Como é uma proposta que muda a Constituição, precisava passar por 2 votações no plenário da Câmara com pelo menos 308 votos favoráveis. A primeira votação foi concluída. A segunda começou, mas não terminou, o que deve acontecer semana que vem. Para que as mudanças valham já nas eleições do ano que vem, precisarão também ser aprovadas pelo plenário do Senado até o dia 7 de outubro. Há uma parte da reforma, sim, mas uma parte da reforma muito importante que saneia muitas distorções, muitas disfunções que o sistema eleitoral hoje, infelizmente, ainda vive. Os deputados também aprovaram a medida provisória 780, que dá desconto e parcela dívidas que pessoas e empresas têm junto às autarquias federais. Era preciso votar as mudanças que os partidos queriam fazer no texto, mas nenhuma foi aprovada. Agora, a MP vai para a análise do Senado. É um estímulo à sonegação. Portanto, é uma medida que não beneficia a sociedade, não gera emprego. Não é porque você está tirando dos outros, é porque você está ajudando a gerar emprego. Se você quer gerar emprego, você tem que facilitar o ambiente de negócio. O plenário também aprovou a medida provisória que determina o uso de um mínimo de 30% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais. O texto, que também disciplina a atuação de reservistas das Forças Armadas na Força Nacional de Segurança Pública, será analisado agora pelo Senado. A CPI mista da JBS decidiu convidar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para depor na comissão. A CPI aprovou ainda a convocação do ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de atuar a favor do grupo JBS quando trabalhava na equipe de Janot. Parte dos integrantes questionou a exclusão de políticos e a proposta de convocar membros do Ministério Público. A reunião da CPMI da JBS começou com uma defesa do presidente da comissão. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, rebateu as acusações de que atuaria para proteger o governo federal. Sou extremamente independente. Não tenho um pingo de vaidade pelo poder. Como presidente da CPMI mista, jamais estaria a serviço do Planalto. O relator, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, apresentou um plano de trabalho dividido em 2 partes. O deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, vai ser o subrelator das investigações sobre concentração do mercado de carne e sobre possíveis crimes de sonegação cometidos pelo grupo JBS. Já o deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, vai ser o subrelator de contratos para apurar fraudes em empréstimos concedidos pelo BNDES ao grupo da JBS. Dos 221 requerimentos apresentados, 118 foram colocados na pauta. Chegamos a um consenso de tirar aquilo que era polêmico por poder ter contornos político-partidários, ou poder transparecer que isso a gente estava utilizando a CPMI como instrumento de perseguição, ou que era para proteger poderosos. Eles continuam lá, não vão ser rejeitados. Porque se num segundo momento, algumas daquelas autoridades que podiam ter contorno político aparecem com muitos fatos concretos que elas têm que ser ouvidas, eu acho que vai ser consenso de todos nós buscarmos e aprovarmos requerimentos de convocação de quebras de sigilo desse caso. O plano de trabalho foi aprovado, mas nem todos concordaram com a seleção. O que nós estamos percebendo é que vai acontecer o mesmo que aconteceu da CPI da Petrobras. Naquele momento já se sabia que tinha 50 políticos investigados e absolutamente nenhum, foi convocado para depor na CPI. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a CPMI investigue a atuação do Ministério Público no acordo de delação com os donos da JBS. Para que esta CPMI não se transforme numa CPMI da retaliação à justiça, não se transforme numa CPMI da obstrução às investigações e uma CPMI comandada pelo Palácio do Planalto contra as ações do Ministério Público que buscaram denunciar o senhor presidente da República. O relator reafirmou que a investigação sobre o acordo de delação premiada é um dos objetivos da CPMI. As circunstâncias controversas deste acordo de colaboração demasiadamente premiado, celebrado entre o então procurador-geral
doutor Janot e a JBS-JF. Os parlamentares vão pedir acesso a documentos do Supremo Tribunal Federal sobre a delação dos donos do grupo JBS, dados de investigações da Polícia Federal e de outros órgãos. Aprovaram ainda convites para depoimentos, como aos delegados da Polícia Federal que coordenam 7 operações relacionadas às investigações da CPI. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e seu chefe de gabinete, Eduardo Pelela, também vão ser convidados. A comissão aprovou ainda as convocações dos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, além de vários executivos do grupo, do procurador da República, Ângelo Goulart, e do ex-procurador Marcelo Miller, suspeitos de colaborar com a JBS. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, também será convocado, apesar do voto contrário do PT. As convocações dos ex-presidentes da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda e Maria Fernanda Coelho, foram transformadas em convites e aprovadas. O tema das delações nunca foi investigado por ninguém. E isto pode ser algo novo, né, para aperfeiçoar a legislação, para tornar esse instrumento mais eficiente, para evitar a seletividade, para observar essa questão que envolve também os vazamentos. Mas essa não deve ser a única linha de trabalho da CPMI. Para mim, a prioridade de ouvir procuradores da República é segundo, terceiro nível de interesse. O que nós precisamos é ter um direcionamento técnico. Nós estamos investigando desvios, má aplicação de bilhões de reais do patrimônio público brasileiro através do BNDES. A Comissão Mista de Orçamento aprovou uma norma para regular a apresentação de emendas parlamentares aos orçamentos anuais destinadas aos poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público da União, aos Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça e à Defensoria Pública da União. A proposta é que o autor da emenda, ao direcionar recursos para um destes órgãos, já indique o valor equivalente dentro do mesmo órgão que será cancelado. A CMO entende que, assim, o teto de gastos para o ano não será desrespeitado. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Artistas ligados ao cinema negociam a derrubada de um veto que impede a redução no pagamento do imposto de renda para quem investe na sétima arte. Câmara entrega o prêmio Brasil Mais Inclusão na semana em que foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu volto já. Cenas de violência e brigas entre facções criminosas se repetem com frequência no Rio de Janeiro. A bancada do Estado trouxe esse problema para ser discutido na Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara. O secretário de Segurança Pública trouxe do Rio 2 reclamações. Primeiro, o orçamento dele diminuiu em 60%. E segundo, a lei não ajuda. Incompreensível o que a legislação, como ela trata o portador de um fuzil. Então eu pedindo aqui para aumentar, majorar as penas de quem porta armas de calibre restrito. O número de policiais nas ruas também é outro problema. Faltam agentes. Uma das soluções seria a realocação de pessoal das áreas administrativas das UPPs. Pretendemos realocar cerca de 3.000 policiais das UPPs e também de outras áreas administrativas para atender essa demanda tão importante que é o aumento do policiamento ostensivo. As reclamações foram ouvidas. O Rio de Janeiro enfrenta uma situação difícil na segurança e nas contas públicas. Mas os deputados não se convenceram. Para eles, o problema seria também administrativo. Aí o alvo é o governo do estado do Rio de Janeiro. O secretário coloca a culpa toda na crise, mas esse problema da falta de segurança no estado de Janeiro já é de muitos anos e a gente vê aqui o secretário praticamente dizendo que não tem jeito o estado do Rio de Janeiro, tem que assumir essa culpa, tem que finalizar esse projeto PP, um projeto falido. A bancada do Rio de Janeiro destinou 25 milhões de reais para a segurança pública para trabalhar de inteligência, onde o secretário falou que era o maior gargalo.
e eles não deram a contrapartida de R$500 mil, o Estado do Rio de Janeiro, e voltou esse recurso de R$25 milhões. Então nós temos trabalhado, nós vamos botar a reforma do Código Penal, todas as leis que realmente estão ultrapassadas, arcadas, nós vamos trabalhar, mas nós precisamos que eles trabalhem em conjunto. Para a deputada Laura Carneiro, esse conjunto precisa incluir também o restante do país. O Estado do Rio de Janeiro não produz droga e não produz arma, vem de outro estado. Então, na verdade, o Plano Nacional de Segurança, eu só tenho alguma esperança se efetivamente se controlarem as fronteiras. Foi instalada a comissão de deputados e senadores responsável por analisar a medida provisória que retoma os prazos originais do Recine. Assim é conhecido o regime especial de tributação criado para incentivar o cinema. A nova data prevista na MP é 31 de dezembro deste ano. O Congresso havia ampliado essa data até 2019, só que ela foi vetada pelo presidente Michel Temer. Na semana que passou, um grupo de artistas ligados ao cinema veio aqui a Brasília para negociar a derrubada desse veto. Cineastas e produtores juntos, indicando que encurtar o benefício fiscal para o cinema, como quer o governo, seria um erro. Muitas obras elas deixariam simplesmente de ser viabilizadas porque utilizam-se esses mecanismos. Então, é absolutamente essencial. Como o próprio senador Romero Jucá disse, não é uma renúncia fiscal mais, é simplesmente um incentivo, porque o setor ele é superavitário, na verdade. Manter a atividade do cinema brasileiro ativa, ela é fundamental não só para a nossa cultura, como também para a nossa economia. Nós geramos muitos empregos, além de gerar uma identidade nacional, porque um país sem cultura é um país sem identidade. O grupo foi recebido pelo presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira. De lá saíram com duas sinalizações. A primeira é que o veto deverá ser votado no dia 26, terça-feira que vem. E a segunda é que poderá haver acordo para a derrubada. Aqui só se derruba veto por acordo. Então, é o que nós estamos buscando, estamos correndo atrás. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o debate foi sobre a aprovação de contas de beneficiários da Lei Rouanet considerados inadimplentes. O deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que foi verificada no sistema informatizado do Ministério da Cultura a aprovação em quantidade de projetos de proponentes que são devedores desde 2002. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, José Paulo Martins, respondeu que o Ministério trabalha desde abril no sentido de não permitir o acesso de inadimplentes a novos recursos da Lei Rouanet. Segundo o secretário, a prestação de contas passará a ser feita junto com a execução dos projetos. Na comissão mista que analisa a medida provisória que prevê novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foram ouvidos representantes do governo sobre as mudanças previstas. Técnicos dos Ministérios da Educação, da Fazenda e do Planejamento explicaram as mudanças propostas no financiamento do ensino superior. O objetivo é dar sustentabilidade ao programa, que vinha registrando quase 30% de inadimplência. Além disso, o aumento do custo do programa não era proporcional ao ingresso de alunos na educação superior. O custo do financiamento estudantil para o governo federal saltou de pouco menos de 2 bilhões de reais em 2011 para mais de 32 bilhões no ano passado. Em 2010, a participação do financiamento estudantil nas matrículas das universidades privadas era pequena, apenas 200 mil alunos. Em 2015, esse número disparou, mas isso representou apenas 700 mil novos alunos no ensino superior, já que o número de alunos sem bolsas caiu. O Tribunal de Contas classificou como gestão temerária a gestão passada do financiamento estudantil do governo passado. Então, não dá para seguir desse jeito. Claro, a gente precisa ter regras mais rígidas, mas eu tenho certeza que eles vão entender essa nova proposta, não onera mais as instituições de ensino. Para os estudantes fica muito melhor, porque é juros zero. Mas os deputados ainda tinham dúvidas sobre a viabilidade do financiamento nas faixas de renda que não terão acesso a juros zero e na participação das instituições de ensino no risco da inadimplência dos estudantes depois de formados. Instituições que não têm nada a ver com isso, que é as instituições de educação superior, que hoje já são
plenamente prejudicadas, porque hoje se desconta 5% de desconto, 2% dos operadores bancários, que é a Caixa Econômica e Banco do Brasil, mais 6,25% para o Fundo Garantidor, que ajuda nessa questão da inadimplência. É um compartilhamento de riscos, onde a universidade ganha se a inadimplência dos seus egressos diminuir e perde se a inadimplência dos seus egressos aumentar. Vai mudar para os alunos porque agora as instituições de ensino vão passar a ter um compromisso maior com a qualidade do ensino ofertado, vai passar a ter um compromisso maior com a empregabilidade do aluno. Na semana que passou, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Aqui na Câmara dos Deputados, a comemoração teve a entrega do Prêmio Brasil Mais Inclusão, destinado a empresas, governos, entidades ou personalidades que tenham realizado ações em favor da inclusão de pessoas com deficiência. O Prêmio Brasil Mais Inclusão foi criado aqui na Câmara dos Deputados e é concedido todos os anos na semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Os vencedores recebem diplomas de menção honrosa. Neste ano, além dos 10 vencedores, o prêmio faz homenagem pós-mortem à esposa do deputado federal Eduardo Barbosa. Darcy Barbosa trabalhou com pessoas com deficiência por 30 anos e faleceu em um acidente de carro no último mês de julho. O acolhimento dos nossos colegas da Câmara dos Deputados, compreendendo inclusive o significado dela num trabalho junto às instituições, junto às APAES mineiras, irradiando para o Brasil, foi um consolo. Ao todo, foram 11 agraciados. Esta edição foi uma das mais concorridas e conseguiu maior representação nacional, com participação de pessoas de todo o Brasil. A Câmara dos Deputados vem atuando para promover a inclusão da pessoa com deficiência. Foram criadas a Comissão Permanente sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade. Há 2 anos, em 2015, foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui hoje a gente tem a oportunidade de trazer exemplos de pessoas que são exemplos de superação e de vida. Isso a Câmara dá a oportunidade de estimular também empresas e ONGs a fazerem um trabalho motivacional e de menos exclusão e mais inclusão. A lista dos vencedores está disponível na internet, no endereço www.câmara.leg.br/Brasil Mais Inclusão. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau.